Toffoli caiu e Moraes é o próximo. A Polícia Federal prepara um novo relatório explosivo. Esse é o vídeo que você tanto aguardava. A saída de Dias Toffoli da relatoria do Master, depois que o diretor-geral da Polícia Federal entregou a Edson Fachin o relatório sobre as conexões entre Dias Toffoli e Daniel Vorcaro na segunda-feira, pavimenta o caminho para a etapa seguinte: o avanço das investigações sobre conexões de Vorcaro e sobre o material apreendido com os executivos do Banco Master sobre ele, Alexandre de Moraes. Precisa o André Mendonça mostrar que a dissidência dele é efetiva e precisa a velha imprensa agora continuar cobrando para que o Toffoli saia do cargo do STF, do cargo de ministro, e talvez saia e vá para a cadeia, se essas questões todas que estão sendo cogitadas forem verdadeiras e forem reais. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Mendonça convoca reunião com a PF após assumir caso Master. Ministro deve utilizar encontro para tomar conhecimento do panorama das investigações. O ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal convocou para a tarde desta sexta-feira uma reunião com delegados da Polícia Federal responsáveis pelas investigações sobre as fraudes financeiras envolvendo o Banco Master, em uma das primeiras medidas após assumir a relatoria do caso na corte. O encontro tem como objetivo dar ao ministro um panorama das apurações, com a apresentação do que já foi produzido e dos próximos passos previstos pela PF. Mendonça passou a comandar o inquérito nesta quinta-feira, após a saída de Dias Toffoli da relatoria. Toffoli deixou o caso em meio à repercussão de notícias que apontaram menções ao seu nome em mensagens encontradas no celular do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, apreendido durante as investigações. A troca de relatoria ocorreu por distribuição interna no Supremo. Eu acho que tem ministro perdendo o sono na corte. PF finaliza relatório sobre ligação entre Moraes e Banco Master. É isso mesmo. A Polícia Federal finalizou um relatório que detalha as relações entre o ministro Alexandre de Moraes e o Banco Master. O documento será encaminhado ao ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal. A investigação amplia o caso que já havia identificado vínculos entre o ministro Dias Toffoli e Daniel Vorcaro, controlador da instituição financeira. O diretor-geral da PF, André Rodrigues, informou a Fachin que análises do celular de Vorcaro revelaram menções frequentes a Moraes. Os dados recuperados pelos investigadores indicam proximidade entre o magistrado do Supremo e o banqueiro, com referências a transações financeiras nas conversas. A coisa agora está ficando boa. Toffoli caiu e Moraes é o próximo. A Polícia Federal prepara um novo relatório explosivo. Esse é o vídeo que você tanto aguardava. Hoje de manhã, a jornalista Malu Gaspar do Globo publicou uma matéria que você precisa ler comigo. Olha só isso aqui, ó. Saída de Toffoli do caso Master complica a situação de Alexandre de Moraes. Por que, Deltan? Olha aqui, ó. A saída de Dias Toffoli da relatoria do Master, depois que o diretor-geral da Polícia Federal entregou a Edson Fachin o relatório sobre as conexões entre Dias Toffoli e Daniel Vorcaro na segunda-feira, pavimenta o caminho para a etapa seguinte: o avanço das investigações sobre conexões de Vorcaro e sobre o material apreendido com os executivos do Banco Master sobre ele, Alexandre de Moraes. Deixa eu traduzir isso aqui para você. O celular do Vorcaro, ele tinha mensagens com o Toffoli, inclusive sobre pagamentos de até 20 milhões de reais ao ministro Dias Toffoli. E aí isso derrubou Toffoli do caso. E ainda pode ter consequências devastadoras para ele criminalmente e até um impeachment. Só que agora a Polícia Federal vai apresentar um novo compilado, um novo relatório, e desta vez sobre Alexandre de Moraes. E segundo a Malu Gaspar, o conteúdo é explosivo. Olha isso aqui, ó. A equipe da coluna apurou que o ministro, que tinha relação próxima com o Vorcaro, trocava mensagens com o banqueiro e é citado várias vezes em diálogos do celular do controlador do Master, que foi apreendido pela Polícia Federal.
Ela está falando aqui, gente, do Moraes. Ele é citado várias vezes em várias conversas do Daniel Vorcaro, inclusive em conversas sobre pagamentos à mulher do ministro. Gente, o que será que vai sair daqui? Porque se esses pagamentos feitos para a mulher de Moraes eram para que Moraes influenciasse decisões, provavelmente isso vai estar mencionado nessas conversas. E aí é investigação criminal, aí é pedido de impeachment, aí a casa do Moraes caiu. A Malu relembra aqui que a dona Viviane, que é a esposa do Moraes, tinha um contrato com o Master de 130 milhões em 3 anos para defender os interesses do banco, isso em vários órgãos, executivo, legislativo e judiciário. Só que, até hoje, não foram encontradas evidências de que ela tenha prestado serviços correspondentes minimamente a honorários tão vultosos. Nem Viviane, nem o ministro explicaram a que se refere o contrato. Eles estão no momento que o Toffoli estava dias atrás. De negação, de silêncio. E aí a Malu Gaspar ela vai mais fundo. Olha o que ela diz aqui. Ó. Sob Toffoli, ou seja, se o caso Master tivesse com o Toffoli, um relatório com achados sobre Moraes semelhante àquele que foi feito sobre o próprio Toffoli, muito provavelmente acabaria arquivado. Repara aqui no que ela está dizendo, que Toffoli e Moraes é basicamente uma mão lava a outra. Isso no caso Master, mas presta atenção, isso aqui já tinha uma aliança há mais tempo. Toffoli e Moraes, eles fizeram uma dobradinha por anos. Foi o Toffoli quem instaurou o inquérito das fake news e entregou nas mãos do Moraes. Lembra disso? Ontem ainda, na reunião tensa, que culminou com o Toffoli fora da relatoria do caso Master, que aconteceu lá no STF, a portas fechadas, numa emergência, à noite, só os ministros, adivinha quem foi o maior defensor do Toffoli? Adivinha? Ha! Tem nome e sobrenome, Alexandre de Moraes. Isso mesmo diante de todas as evidências que surgiram que mostravam que a situação de Toffoli era insustentável. Qual a razão para o Moraes defender o Toffoli? É óbvia. Salvar o Toffoli era salvar a si mesmo. Toffoli era um caso mais escandaloso até agora, com mais evidências pelo menos, e ele significava uma barreira de proteção para Moraes. Se não derrubarem o Toffoli, não vão derrubar a mim, ao Moraes. Com o Toffoli, gente, fora agora do caso Master, com o Mendonça dentro, controlando, sendo relator, esse escudo desapareceu. Por que o Mendonça é tão assustador para Alexandre de Moraes? A CNN Brasil, lá no blog do Caio Junqueira, ele respondeu a isso com clareza. Olha aqui, Mendonça é considerado o pior nome possível para Toffoli, Moraes e Vorcaro. Por quê? Porque o nome do ministro do STF, André Mendonça, é o pior possível para essas pessoas, para Toffoli, para Moraes, para Vorcaro, segundo fontes que acompanham de perto a corte. E por que, Deltan? Segundo Caio Junqueira, porque o Mendonça é descrito por advogados que atuam no caso como um juiz duríssimo. No caso do INSS, por exemplo, ele manteve o careca do INSS preso desde setembro do ano passado e o filho dele, o Romeu, desde dezembro. E os interlocutores, eles são assertivos. Ele espera que seja resultado disso uma delação premiada. Não que ele prenda para delatar, é claro que não, não é isso. É que ele vê os requisitos da prisão preventiva e ele espera que a pessoa presa reavalie as suas opções diante de uma perspectiva de uma justiça real, de uma punição real. No INSS, a aposta é que a delação do careca ela pode atingir o Lulinha, filho do presidente Lula, Lulinha. E no Master, gente, a lógica é a mesma. O Vorcaro pode voltar à prisão e uma eventual delação dele atinge Toffoli, Moraes e quem mais estiver no material apreendido. Tem mais um detalhe aqui que a CNN Brasil revela e que explica tudo. Mendonça e Moraes, eles não se dão bem. Em agosto de 2025, Mendonça criticou o ativismo judicial em um evento pela manhã e Moraes respondeu a ele à tarde no mesmo evento que o ativismo era necessário para conter regimes autoritários, claramente uma alusão ao governo Jair Bolsonaro, que indicou Mendonça ao STF. Em novembro de 2025, durante uma sessão do Supremo, foi a vez do Toffoli se desentender com Mendonça, dessa vez de forma mais direta. Toffoli aí, chegou a dizer: "Eu fico exaltado com covardia", ao que Mendonça encerrou o seu voto. E agora tá aí, as máscaras vão caindo com o tempo. Ele, que tanto atacava a Lava Jato, já está fora. E pode sofrer uma investigação criminal e um processo de impeachment. Gente, esses são os homens que agora estão dos dois lados da investigação mais importante do Brasil. Um deles, André Mendonça, investigando.
E o outro, Dias Toffoli, possivelmente sendo investigado. Alexandre de Moraes, possivelmente sendo investigado. E a Malu Gaspar resumiu isso muito bem aqui, ó. Ainda assim, Moraes tem razões para estar preocupado, porque suas chances de escapar ileso das investigações diminuem a cada dia. Olha só, se você ficou feliz, curte, comenta, compartilha e eu quero ouvir a sua opinião. Você acha que o Moraes vai conseguir escapar dessa? Ontem aconteceram duas coisas que claramente são super relevantes para o Brasil. A indicação do Mendonça como o novo relator do caso Master. A outra, a saída do Toffoli dessa relatoria. O que você precisa entender disso tudo? O que vai acontecer agora? É o que eu vou te contar. Eu sou André Marcília, advogado, comentarista jurídico, e peço que vocês se inscrevam aqui no canal, que vocês deixem o like, deixem o seu joinha, assim o algoritmo distribui esse conteúdo para mais pessoas, e também considere se tornar membro do canal clicando na aba Seja Membro e tendo acesso aos nossos conteúdos exclusivos. Bom, muito bem. Em primeiro lugar, o Mendonça agora tem a prova de fogo dele. Eu não apostava, mas não apostava mesmo que fosse o Mendonça o escolhido. Claro, as minhas preferências seriam Mendonça e Fux, os dissidentes, mas eu não apostava que isso acontecesse não. A minha aposta, até me manifestei publicamente, seria o Dino. Por quê? Porque da turminha deles, da turminha ali do STF, da turminha que comanda o país, quem que é essa turminha? Toffoli, claro, não dava. Moraes está envolvido até as tampas. Gilmar não gosta de aparecer. Ele é o cara que fica ali só, sabe, como um maestro, dizendo o que os outros devem fazer. E o Zanin, que também é dessa turminha, fraquíssimo politicamente e juridicamente também. E aí entraria a possibilidade do Dino, que é alguém que sempre se coloca de forma combativa, não tem medo de confrontar-se com a imprensa e tinha acabado de dar uma decisão sobre os penduricalhos, lembra? Que agradou muito a imprensa, suspendendo os penduricalhos. Achei até mesmo que essa decisão dos penduricalhos já era uma forma de fazer com que ele agradasse a imprensa para assumir esse caso do Master, tudo já mais ou menos combinado. E aí me surpreendo com essa indicação do Mendonça, que não é dessa turma. Ao contrário, junto com o Fux, é da turma dissidente. E não é da turma dissidente isentona, como o Fachin ou como a Carmen Lúcia, aquela dissidência que samba para lá como também samba para cá ao sabor do momento. Não, o André Mendonça é alguém fortalecido na dissidência. Claro, ele tem algumas hesitações e até mesmo muitas vezes se coloca mudo ou fala de púlpito de igreja, mas não dentro do púlpito de uma igreja, mas não dentro do STF, não confronta-se diretamente ali nos julgamentos, mas é uma dissidência. Ele e o Fux, sem dúvida, são dissidências importantes. E agora ele tem a prova de fogo. Entregaram para ele o caso Master porque ele é dissidente e querem moralizar o STF, ou entregaram para ele porque essa dissidência dele não vai ser realmente tão efetiva assim? Bom, nós vamos descobrir. Ou daqui para frente o André Mendonça começa a moralizar o STF a partir desse caso, ou o André Mendonça vai entrar no joguinho dos demais e aí, meus caros, fecha a porta, apaga a luz e vamos embora. Eu torço, tenho expectativas de que o André Mendonça dê um primeiro passo para a moralização do STF. Vamos torcer para que seja isso, porque se não for isso, se nem no André Mendonça e no Fux nós tivemos, nas dissidências, tivemos esperança de uma moralização do STF, então realmente aí acabou. Aí é como disseram, é o Supremo Taiaiá Federal, né? STF é o Supremo Taiaiá Federal e aí acabou tudo. Aí até o André Mendonça foi cooptado. Seria terrível. Seria realmente terrível. Por outro lado, eu creio que tem uma outra questão que eu mencionei. A saída do Toffoli, será que foi ou será suficiente para adormecer a velha imprensa que se tornou crítica ao caso? Não pode acontecer isso. A saída do Toffoli em si não moraliza nada. A saída do Toffoli em si não tem nenhum significado relevante. Precisa o André Mendonça mostrar que a dissidência dele é efetiva e precisa a velha imprensa agora continuar cobrando
para que o Toffoli saia do cargo do STF, do cargo de ministro, e talvez saia e vá para a cadeia, se essas questões todas que estão sendo cogitadas forem verdadeiras e forem reais. Se ele realmente for sócio, se a Polícia Federal realmente estiver certa nas linhas investigativas de que houve repasses de dinheiro, sabe-se lá de onde, do Master, e sabe-se lá por quê, se isso não for localizado, nós estamos diante de possíveis crimes cometidos por ministros. Então, que isso vá a fundo e que isso siga sendo aprofundado pela velha imprensa que acordou de um sono de 7 anos agora. E que ela não durma de novo com essa saída do Toffoli da relatoria. Que ela não aceite esse petisco como suficiente para matar a sua fome. Que o Parlamento e o Congresso sigam com os pedidos de impeachment. E que o André Mendonça, como eu mencionei, moralize ou comece a moralizar o STF. É isso, meus caros. Ou, como eu falei, apaga a luz, fecha a porta, liga o gás, porque aí acabou.